Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Cormando Trindade, eu sou professor de Geografia. Eu estou falando diretamente de Tapes, aqui no Cantinho, no Rio Grande do Sul. E hoje, nossa aula vai ser sobre os movimentos da Terra e o tempo, né? A relação que os movimentos da Terra têm com o tempo, né, pessoal? Então, já vamos deixar aquele pedido de sempre para vocês. Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para você ser notificado quando eu for soltar minha próxima aula de geografia para vocês aqui no canal. Eu preciso da sua ajuda para ajudar no engajamento do canal, porque esse é um projeto que eu criei para auxiliar os nossos alunos. E se você for um aluno nosso ou você conhecer algum aluno nosso, a sua inscrição aqui no canal vai ser muito útil para ajudar esse projeto a continuar. Tá, pessoal? Então, muito obrigado. Vamos seguir então para a nossa aula. Hoje falaremos sobre os movimentos da Terra e o tempo. Vem comigo. Então, pessoal, para a gente entender como esses movimentos acontecem, a gente precisa entender algumas coisas. A Terra ela gira em torno de si mesma, ou seja, no seu próprio eixo, e também gira ao redor do Sol em alguns movimentos que acabam influenciando o que nós chamamos de tempo, né? O tempo em si ele pode ter muitos significados, porém, né, nós utilizaremos o significado cronológico do tempo nessa aula, que nos diz respeito à duração dos dias e dos anos, né? O primeiro movimento que nós veremos hoje será o movimento de rotação, que será responsável pela sucessão dos dias ou pela duração dos dias e também das horas, né? E a Terra gira em torno de um eixo imaginário, né, que une o Polo Norte ao Polo Sul, enquanto ela continua girando, e esse movimento a gente diz que ele leva aproximadamente 24 horas para acontecer, mas ele leva então 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, e esse tempo, né, esse período, né, para completar um movimento de rotação, nós dizemos que esse período corresponde a um dia. É graças a esse movimento de rotação que nós temos o movimento aparente do Sol, ou seja, o sentido de nossa rotação, que é de oeste para leste, faz com que o Sol sempre nasça no leste, né? E sempre se punha no oeste. Isso causa a impressão de que o Sol está girando ao redor da Terra. Mas como eu falei, esse é o movimento aparente do Sol. Esse movimento ele é apenas aparente, ele não é real, né? Porque, na verdade, quem está girando ao redor do Sol é a Terra. Mas nós temos a impressão porque nós vemos o Sol nascendo ao leste e ele faz toda a curvinha pelo nosso céu para se pôr no oeste. Depois, pessoal, nós temos o movimento de translação. O movimento de translação ele vai ser responsável pelo nosso tempo em anos, né? Cada movimento de translação nós vamos dizer que é um ano, né? Que é quando a Terra se desloca ao redor do Sol, né? E aí nós dizemos que um astro, quando ele gira, ele faz um trajeto ao redor de outro astro, nós vamos chamar esse trajeto, esse caminho percorrido por esse astro de órbita, ou seja, a Terra gira ao redor do Sol, então a Terra orbita ao redor do Sol. Esse movimento leva aproximadamente 365 dias e 6 horas. Mas na verdade essas 6 horas não é bem 6 horas, né? São 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Mas a gente diz que é aproximadamente 6 horas para ter um cálculo mais aproximado, assim, mais arredondado e mais fácil da gente visualizar. Todo esse intervalo de tempo nós chamamos ele de ano solar. Tá? Essas quase 6 horas que sobram, além dos 365 dias, elas são acumuladas e a cada 4 anos adicionamos então o dia 29 de fevereiro ao nosso calendário, ficando então no que nós chamamos de ano bissexto, né? Que seria um ano com 366 dias, ou seja, bissexto porque tem 2,6, né? 366. Ou seja, 6 horas vezes 4 dá 24 horas, né? Ou seja, referente a um dia. Então, cada vez que acumula um dia, nós aumentamos um dia no nosso calendário. Então, pessoal, para concluirmos, então, temos algumas coisas para ressaltar que a gente tem que saber. Que a primeira dela é a inclinação do eixo da Terra, tá? Por que eu estou falando em inclinação? Porque nós temos o costume de, quando nós olhamos para um mapa mundi, por exemplo, nós temos o norte em cima e o sul embaixo.
Só que o eixo de rotação da Terra, que é um eixo imaginário que liga o norte ao sul, ele não é perpendicular, ele é inclinado, ou seja, na diagonal, né? Ah, e isso faz com que as determinadas estações do ano acabam tendo determinadas características por causa do posicionamento da Terra e também por causa da forma da Terra, tá? Isso faz com que os hemisférios norte e sul recebam diferentes quantidades de insolação no ano. Ou seja, o que seria essa insolação? É a luz e o calor do Sol, né? Ou seja, ela vai nos dizer qual determinada estação do ano é melhor para a gente plantar, qual é melhor para a gente fazer uma criação de uma pecuária, criar uns bichos, para a gente viajar para um determinado lugar. Eu quero ir para a praia, eu preciso achar uma estação que seja calor nesta praia que a gente vai, né? Qual determinada estação do ano vai crescer, vai ser favorável para determinada planta crescer. Então, tudo isso acaba influenciando atividades, então, como pecuária, agricultura, transporte, lazer, entre tantos outros, e também, né, a condição de crescimento, né, condições climáticas do nosso planeta como um todo, condições de crescimento de plantas, de criação de animais, tudo isso acaba influenciando. E isso faz com que o nosso planeta seja dividido em 4 estações, sendo as principais inverno e verão, e as intermediárias primavera e outono, tá? Existem 4 posições onde a Terra assume, que são os pontos que iniciam, tá, as estações. O dia que vai iniciar o inverno e o verão, que será o mesmo dia, né? A gente chama de solstício de verão ou solstício de inverno. Solstício é uma palavra que significa o sol que se detém, tá? Então, no dia que iniciar o verão no hemisfério sul, inicia o inverno no hemisfério norte. No dia que iniciar o inverno no hemisfério sul, inicia o verão no hemisfério norte e assim sucessivamente, tá? O dia que inicia o verão naquele hemisfério vai ser o dia que vai ter o dia mais prolongado e a noite mais curta, tá? As estações intermediárias, que são a primavera e o outono, nós chamaremos o dia que se inicia essas estações de equinócio, que significa dias e noites iguais, tá? Então, o dia que iniciará a primavera no hemisfério sul, iniciará o outono no hemisfério norte, e assim sucessivamente, 6 meses depois inverte, tá? Então, assim, cada estação vai ter as suas condições climáticas, cada estação vai ser favorável para determinada criação, determinada atividade humana de forma diferente. E aí, vamos supor, você quer fazer uma plantação na casa de você sobre alguma coisa, de algum tipo de planta, vamos fazer uma horta, vamos plantar uns legumes, vamos comprar uma fazenda, vamos criar uns bois, umas ovelhas. A gente vai precisar saber qual estação do ano é melhor para esse tipo de atividade e como a gente adaptar o ambiente para elas, tá, pessoal? Então, esta foi a nossa aula sobre os movimentos da Terra e o tempo. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? No mais era isso. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Deixa seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, comenta aqui embaixo, me diz o que você está achando, se eu te ajudei. Comenta aí embaixo também, que o Augusto ficaria muito feliz de ficar sabendo, tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Vejo você na nossa próxima aula. Aquele abraço e eu fui!